presidente dessa conceituada Câmara, em nome do secretário Wellington de Oliveira Lobo. Na verdade, Excelência, esse fato prende-se a umas máquinas que foram deslocadas do município de Tarrafas para salvar um açude no sítio Taboquinhas, município de Tarrafas, o qual foi desmembrado do município de Assaré, conhecido o município de Assaré como a terra do Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, que tão bem descreveu e transcreveu o sofrimento do agricultor nordestino, que tanto sofre na seca quanto no inverno. E, nesse particular aqui, o Ananias, que é o apelante, ele não era secretário de obras. Ele era tão somente, doutora Elizabeth, secretário do meio ambiente. Quando diz que as máquinas do parque foram utilizadas pela Secretaria do Meio Ambiente, elas não são subordinadas à Secretaria do Meio Ambiente. Foram antes, durante e será sempre subordinada à Secretaria de Obras. Portanto, essa versão que ele era secretário, que tinha sob a subordinação às máquinas do parque, não é verdadeira. E, nesse particular, Excelência, a própria juíza monocrática reconhece que, nesse período, começo de janeiro de 2015, tinha chuvas torrenciais. Se aquelas máquinas não tivessem se deslocado a tempo e a hora para salvar aquele reservatório d'água, que, diga-se de passagem, era de um particular, mas que esse líquido, essa água, ela era utilizada por toda a vizinhança. E se as máquinas não chegam a tempo e a hora, o açude tinha ido embora. O açude tinha ido embora, a água não tinha ficado no reservatório e tinha gerado inúmeros prejuízos na região. E, nesse particular, desembargador Henrique Jorge, quem é de nós outros que, ao se deslocar de Fortaleza para o Cariri, usávamos o ônibus Rio Negro, Aviação Brasília, que algumas vezes não fomos salvos por máquinas do poder público para desatolar esses ônibus. Mutatis mutandis, isso é um caso análogo. É o mesmo. Me deslocando do Crato aqui para a Fazenda Mata Fresca, aqui em Potegi, presenciei um caso de um caminhão que subia a ladeira da Estiva, e estancou no meio da ladeira. Isso mais ou menos 6h30 da noite, ou seja, 12h30 da noite. E eu peguei o telefone, numa curva perigosíssima, peguei o telefone e liguei para o prefeito à época, Ronaldo Sampaio. Ronaldo, está acontecendo isso e tem que ser socorrido, porque pode acontecer desastres outros, imprevisíveis. E ele imediatamente deslocou uma patrol com as correntes necessárias e foi tirar o caminhão daquele local acidentado. Então, mutatis mutandis, não vejo diferença num caso e outro. E veja a desembargadora Ângela, assim como a desembargadora Andréa e a desembargadora Rosilene. Veja a síntese da sentença, que o apelante permitiu dolosamente a utilização da máquina pública em proveito de outro. Haja vista a facilidade que dispunha em virtude do cargo ocupado, ou seja, secretário do Meio Ambiente. Na verdade, Excelência, onde é que existe na sentença
o procuradora Elizabeth, onde é que existe na sentença o dolo? Dolo no peculato, o dolo no peculato tem que ter uma prova insofismável, inconcusa, inconteste, que tenha proveito para si ou para outro. Onde foi que a sentença contextualizou que o apelante teve proveito disso? Ele socorreu um assunto que estava na iminência de ir embora. Aonde é que ele tirou vantagem econômica disso? Onde é que ele teve um benefício material para ele, para terceiro? Essa é a questão. E, nesse particular, eu ouvi atentamente o desembargador Henrique Jorge todo esse debate. Como a minha relação é com eleitoral, vou assistir com mais frequência esse debate na terceira Câmara, que é muito rico. Vou assistir com mais frequência, inclusive, a procuradora participando de todo o debate. Vou assistir com mais frequência para aprender mais. E quero dizer que, nesse particular, que foi citado aqui pela desembargadora Marlúcia e pelo desembargador Henrique Jorge, eu trago aqui uma particularidade do criminalista Nelson Bria, autor do Código Penal de 1940. Ainda é atual suas verberações. Quando ele cita o dolo, ele descreve o que é o dolo, ainda é muito atual. Não vejo um autor contemporâneo que, quando vai descrever o dolo, ou a vitimologia, não traga o sentimento descrito pelo Nelson Bria. E, nesse ponto, ele diz: o nosso direito penal positivo concebe o dolo como uma intenção criminosa. Quando se fala em dolo, está se referindo a uma vontade ativa, aquela que provoca a efetiva atuação do agente em busca do seu objetivo, praticar o tipo penal, tendo potencial para atingir o resultado. E finaliza: o dolo não é um pensamento, tampouco um simples presságio. Não é uma vontade desprovida de efetividade. Cuida-se de uma vontade potente, apta a atingir exatamente o objetivo almejado. Portanto, já nessa linha que foi descrita aqui pela desembargadora Marlúcia, e reitero pelo desembargador Henrique Jorge, trago aqui a posição do juiz João Batista Quevedo. Esse juiz tem um livro, Uma Porta para o Homem de Direito Criminal, onde, como magistrado, ia buscar, desembargador Henrique Jorge, o sentimento da lei de introdução ao Código Civil. O artigo 4º e o artigo 5º, geralmente. Ele ia buscar nessa vertente. E, de tanto absolver defendentes outros, ele era processado pela Corregedoria e teve que se aposentar precocemente para não fugir do seu livre convencimento. Ele teve que se aposentar precocemente porque ele estava em véspera de perder, de ser abalado a sua carreira de magistrado. E hoje ele não está vivo para ver a mudança que houve, onde era o Código Civil, onde era a introdução do Código Civil, e hoje é a lei de introdução, a norma do direito brasileiro, aplicado em todo o cenário do direito brasileiro, inclusive direito penal. E aí diz ele aqui, também é atual, desembargador Amaro, também é atual, que a senhora citou agora há pouco. É melhor absolver culpados do que condenar um inocente. A condenação criminal exige provas. Não se pode basear em ilações. Assim que eu estava vendo
O senhor tinha lido essa matéria, desembargador Henrique Jorge, há pouco tempo. Não se pode basear em ações, inferências, encadeamento de hipóteses, presunções, suposições. Mesmo que o juiz esteja subjetivamente convencido da culpa, não lhe é lícito condenar, se não houver nos autos prova evidente da culpabilidade. Veja, desembargadora Marlúcia, como assim o juiz João Batista Travatual, que a senhora citou há pouco tempo dessa divergência travada com a Ângela. E, nesse particular, eu quero finalizar com esse processo, o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse era um texto do Código Penal que foi elevado ao status constitucional e esse garantias fundamentais do cidadão. Nessa seara, onde é a prova para condenar o senhor Ananias por esse gesto de salvar um açude e não tem uma prova. O Ministério Público não nos incumbiu da obrigação de provar esse dolo. Portanto, pede-se que seja dado provimento à apelação. Obrigado, doutor Ione Pereira. Concedo a palavra à douta procuradora, doutora Elizabeth. Senhor desembargador presidente desta corte, senhora desembargadora relatora, Rosilene Ferreira Facundo, senhor advogado, meu contemporâneo, Francisco Ione Pereira Lima, que acabou de fazer a sustentação oral do recurso em exame, e demais presentes. Cuido de autos de apelação criminal interpostos por Ananias Alcântara de Araújo, inconformado com a respeitável sentença de folhas 272 e 286, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Assaré, que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 312, caput, combinando com o artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. As alegações da apelação repousam na absolvição por insuficiência de prova, como visto. As folhas 341 e 349 dos autos, a Procuradoria de Justiça, com a cautela de costume, se manifestou sobre as razões da apelação ora em análise, opinando, ao final, pelo improvimento do recurso e averbando o seguinte acerca das alegações do apelante. O diligente trabalho de instrução criminal foi preciso e determinante em reconhecer tanto a materialidade quanto a autoria do crime trazido à baila, que indubitavelmente recai sobre o apelante em epígrafe. Eis o que prevê o artigo 312 do Código Penal brasileiro. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-la em proveito próprio ou alheio. Cabe ressaltar que o núcleo do tipo penal referenciado é desviar, qual seja, o agente confere a coisa própria, propósito diverso daquele previsto, no sentido de auferir proveito próprio ou em prol de terceiro. A dinâmica dos fatos contida nos autos não deixa dúvida alguma de que se encontram presentes as circunstâncias elementares para a tipificação do crime de peculato. A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas colhidas na instrução e demais provas constantes nos autos. Cito as testemunhas Edilson Alexandre da Silva e Antônio Roberlândio Antunes. Como destacar que, tratando-se de acusação de crime de peculato e apropriação, a consumação se dá no momento em que o funcionário público começa a dispor do bem, pois assim entende o STJ
que consumação do crime de peculato ou apropriação previsto no artigo 312 caput, primeira parte do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário público, em virtude do cargo, começa a dispor do dinheiro, valores e quaisquer outro bem imóvel apropriado, como se proprietário fosse. Assim sendo, embora respeitando a exposição de Sua Excelência, a Procuradoria se permite a reiterar em todos os seus termos o posicionamento ao qual também me filio, da Procuradora de Justiça Joísa Maria Bezerra Oliveira Carvalho, que exarou manifestação nos autos para concluir no sentido do improvimento do recurso apelatório. É como manifesto, Excelências. Obrigado, doutora Elizabeth. Devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada, presidente. Renovando os cumprimentos a todos, peço autorização para a leitura resumida do projeto de emenda. Apelação criminal. Crime de peculato. Pleito de absolvição por alegada insuficiência de prova e inviolabilidade. Materialidade e autoria configurados. Conduta delitiva efetivamente consumada. A alegação de ausência de dolo, não acolhimento. Circunstância do caso concreto evidencia que o apelante tinha conhecimento do caráter espúrio dos seus atos. Prova dos autos demonstra que o réu liberou, ao arrepio do interesse público, máquinas do programa de aceleração do crescimento para obras em propriedade particular, pleito de aplicação do princípio da insignificância, impossibilidade nos crimes contra a administração pública. Dosimetria da pena, reexame de ofício, pena mantida, recurso desprovido, sentença confirmada, sentença confirmada, é como voto, presidente. Perfeito, desembargadora, obrigado. Como vota a desembargadora Andréia? Eu ratifico meu voto provisório e eu acompanho a eminente relatora. Obrigado. Obrigada. Desembargadora Ângela. Parabenizando a sustentação oral, tanto da defesa quanto do Ministério Público, eu ratifico meu voto provisório, Excelência. Obrigado. À unanimidade. Conhecido improvido. (4.102). Apelação 0201, 21765. Vara de origem, comarca de Granja, apelante Marcos Antônio Maciel de Souza, advogada Ana Virgínia Pereira Lemos e doutor Erlon Silvio Moura de Oliveira. Relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, Excelência. Doutor, agora o doutor vai falar, né, doutor? Doutor Erlon, o senhor vê necessidade da desembargadora produzir relatório, já que consta nos autos esse relatório? Eu não gostaria de falar, porque aí já teria sido concedido. Mas, no caso, há necessidade. Então, vamos lá. Sim, o relatório Não há precisa? necessidade, não. Então, já passo a palavra a Vossa Excelência, sem a dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Olá, Vossa Excelência. Explorado o prazo regimental. Boa tarde a todos, né? Já é boa tarde. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, presidente da Terceira Câmara Criminal, desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra, no caso aqui hoje é a revisora Certo. do processo, relatora, desembargadora Ângela Tereza Gondim, desembargadora Roslene Facundo e a desembargadora André, que deu uma saidinha. Ao serventuário policial, os colegas que estão assistindo a sessão. Pois bem, hoje vimos aqui tentar explicar o melhor direito desse cidadão. E começo logo parabenizando a desembargadora Marlúcia, que eu sou seu fã desde a época da 17ª Vara Criminal de Audiência de Custódia, por a senhora ser uma magistrada garantista. Fico muito feliz de ver aqui o posicionamento da senhora e do desembargador Henrique com relação
ao que eu digo todo dia, em todo canto onde eu ando, e faço defesa das pessoas que, naquele momento, estão precisando, que é 1000 vezes melhor absolver um culpado do que condenar um inocente. Eu me coaduno 100% com o entendimento de Vossas Excelências e parabenizo pelo posicionamento. Pois bem, então vamos ao caso. Nesse caso aqui, esse rapaz, ele agiu, estava em estado de necessidade, estava numa situação difícil, sem alimentos para a família. E ele aceitou o encargo, é bem verdade. Não estou aqui querendo dizer que ele é um santo. Ele aceitou o encargo de ir à granja, sair aqui de Fortaleza, moro no Padre Andrade. Eu conheço a família. A mãe é uma senhora da mais alta qualidade, a pessoa da igreja. Ele aceitou o encargo de pegar R$500 para sair daqui de Fortaleza e deixar um pacote de droga lá em Granja. Foi processado, foi julgado e teve uma pena de 6 anos e 3 meses, a qual reputo ser alta para o caso em concreto. Deveria ser condenado? Sim, até porque é réu confesso. Mas poderia ter sido aplicado a ele uma minorante, nesse caso aqui, do artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado, porque aqui a situação dele se adequa totalmente à condição de uma mula. Ele agiu como uma mula para ganhar R$500. Não é razoável que a pessoa seja condenada por um tráfico e esse tráfico ainda seja a pena exacerbada nesse montante para uma conduta dessa. É um coitado, uma pessoa que denota que não tem a menor noção do que está fazendo, da gravidade daquela ação que está cometendo naquele momento. Pois se assim eu tivesse, jamais faria. Porque ninguém em sã consciência colocaria a sua liberdade em jogo por R$500. Porque R$500 hoje, desembargadores, se for almoçar num restaurante bom, gasta. Então, é um negócio totalmente sem lógica. Então, quais são os pontos principais? Retirar, desembargadora Ângela, a exasperação da pena, né? Deixando no mínimo legal, seria minimamente adequado ao caso concreto, e ainda assim vejo a possibilidade de Vossa Excelência, de ofício, Vossas Excelências possam determinar de ofício a desclassificação desse processo para o artigo 33, parágrafo 4º, um tráfico privilegiado, e que Vossas Excelências possam aplicar a minorante máxima de 2/3 para poder punir, mas punir com rigor da lei, sem o excesso, sem uma gravidade muito maior do que o que se denota no caso concreto. Então, essas considerações são as considerações iniciais. Ele foi realmente fez o errado, mas fez imbuído do intuito de suprir a necessidade famélica. Pessoa que aceita o encargo desse por R$500, ela está passando uma situação muito difícil. E é o caso dele. Ademais, também, ele é confesso no processo e deveria ter sido, na dosimetria da pena, foi valorada a culpabilidade, né? E deveria ter sido feito, porque não se pode aplicar um bis in idem, ela ser valorada 2 vezes, né? No máximo, uma pena no mínimo legal. Ele não tem outra condenação, não é reincidente específico, não é voltado às atividades criminosas, não possui
a mente voltada ao crime, não participa de nenhuma organização criminosa, pelo contrário, é servente de pedreiro, é pessoa que gosta de trabalhar, faz bicos, estava numa situação difícil, sem trabalho, desempregado, e aceitou fazer essa conduta. Desembargadora Marlúcia, eu vejo que, numa situação dessa, a pena é muito alta, e ainda a imposição de um regime fechado, né? É um regime ainda muito mais gravoso do que o necessário ao caso em comento, né? A situação do regime fechado para esse processo. Ele poderia ter sido aplicado a ele um tráfico privilegiado, que ele poderia ficar até no regime aberto, ou, no máximo, um tráfico normal, comum, o artigo 33, ser aplicado a pena de 5 anos, que seria no semiaberto. A aplicação do regime fechado também é muito exacerbada para o caso em comento. Então, requer de Vossas Excelências que, dessa forma, e explicada a situação em melhor juízo, se reforme a sentença aplicando de ofício, né? Vossas Excelências podem fazer isso, um tráfico privilegiado, haja vista que o mesmo concorreu para o delito como uma mula. E, em sendo assim, faz jus a esse direito uma pena mais justa. Não é se despenalizar o errado, mas se aplicar a lei da forma correta e justa. Isso é o que se busca aqui, nesse momento. E Vossas Excelências podem fazer isso de ofício. Caso assim não entendam, que reformem a sentença, retirando a exasperação da pena, deixando, no mínimo legal, na base de 5 anos. E também a reforma do regime inicial prisional, que ele foi aplicado o regime fechado, desembargadora Ângela, e a gente poderia, caso o entendimento de Vossas Excelências, ou pelo tráfico privilegiado aplicado de ofício por Vossas Excelências, ou o mínimo legal no crime de tráfico, se for aplicado o tráfico privilegiado regime aberto, se for aplicado o tráfico no artigo 33, no mínimo legal, o regime semiaberto. Essas são as considerações. Cônscio do senso de justiça de Vossas Excelências, retorno a dizer, fico muito feliz pelo posicionamento dos desembargadores Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia Araújo Bezerra, hoje aqui nessa sessão criminal. Então, gostaria de pedir a Vossas Excelências que examinem o caso em comento com um melhor olhar para uma pessoa que cometeu um crime imbuído numa situação difícil, estar passando necessidade em casa, sem condições financeiras de arcar com o próprio sustento da família. Se não fosse assim, não teria aceito R$500 para levar um pacote de droga até a cidade de Granja. Foi de ônibus, foi preso no local. Essas eram as considerações. Não gostaria de tomar mais o tempo de Vossas Excelências e aguardamos o resultado do deciso de Vossas Excelências. Satisfeito? Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Elizabeth. Senhor presidente, senhora desembargadora relatora, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, senhor advogado que acabou de fazer a sustentação oral da apelação criminal em julgamento, senhoras e senhores aqui presentes. Tratam-se os autos de recurso de apelação interposto por Marcos Antônio Maciel de Souza e resignado com sentença de folha 146 e 149, que o condenou a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa por infração ao artigo 33 da Lei 11.143 de 2006, a ser cumprida em regime inicial fechado.
Alegações constantes da apelação repousam, portanto, nos seguintes pontos: direito de apelar em liberdade, reforma da dosimetria da pena base, substituição da pena privativa por pena restritiva, detração penal, afastamento da pena de multa e fixação do regime aberto. A Procuradoria de Justiça manifestou-se sobre as razões recursais, opinando, ao final, pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, e o fez, com certeza, após uma análise minudente da prova reunida nos autos em exame. Assim, após ouvir com atenção as ponderações do ilustre advogado, e o faço até abrindo parênteses, que realmente R$ 500 não significam nada num restaurante de luxo. Mas para quem estava com fome, como Vossa Excelência mesmo enfatizou, ele representa, nos dias atuais, de quase a metade de um salário mínimo. Então, ele tem valor realmente. Então, ouvi todas as ponderações de Vossa Excelência, que com toda diligência procurou demonstrar as possibilidades de procedência do recurso apresentado. No entanto, a Procuradoria, aqui representada pela minha pessoa, acolhe em todos os seus termos o posicionamento da excelentíssima Procuradora Nádia Costa Maia, que exarou a sua manifestação nos autos e concluiu no sentido de conhecimento e improvimento do apelo. É como um manifesto, Excelências. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora. Muito obrigada, Excelência, parabenizando o advogado por sua sustentação oral tranquila, precisa, equilibrada. Peço licença para ler apenas a verbetação da emenda. Trata-se de apelação, tráfico de drogas, recurso da defesa questionando exclusivamente a dosimetria. Pedido de fixação da pena no seu patamar mínimo, rejeitado. Primeiro estágio, circunstâncias negativas do crime, tráfico intermunicipal. Aumento de 1/8 de acordo com o parâmetro jurisprudencial adotado. Segundo estágio, reincidência e confissão, compensação integral. E já alerta a Vossas Excelências que a reincidência afasta o pedido até o conhecimento de ofício do benefício do privilégio. Terceiro estágio, tráfico privilegiado, afastamento, réu reincidente. Ausência de bis in idem. Pleito de diminuição da pena de multa, impossibilidade, proporcionalidade à pena privativa de liberdade, nos termos da súmula 51 do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Conversão da pena privativa de liberdade em restivos de direito, inviabilidade por ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal. Réu reincidente, como dito. Detração, inutilidade, inalterabilidade do regime de cumprimento da sanção corporal mesmo aplicada à detração nesse momento. Pleito para recorrer em liberdade, impossibilidade, presentes os requisitos da prisão preventiva, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Obrigado, desembargadora. Com volta a desembargadora Marlúcia. Obrigada, senhor presidente. O problema é que o réu é reincidente. Perfeito. E aí o STJ tem entendido que a reincidência por si só pode servir para afastar o tráfico privilegiado. O sistema penal, às vezes, é desproporcional. Muitos delitos simples com penas altas, enquanto outros delitos mais violentos possuem penas menores. A situação aí, nesse caso, realmente é difícil. Na segunda fase da dosimetria, ele teve o reconhecimento da agravante da reincidência e da atenuante da confissão que se compensaram. Na primeira fase, o motivo do aumento foi pela intermunicipalidade. Lamento, o sistema penal haver essa desproporcionalidade na questão dos delitos mais graves e dos menos graves, mas é o que a lei prevê. E a jurisprudência também, das cortes superiores confirmam
O regime fechado é por conta da reincidência, né? Eu até tenho um posicionamento aqui de considerar a incompatibilidade entre prisão preventiva e condenação no regime semiaberto. Eu entendo pela substituição de medidas cautelares, mas, no caso, ele é reincidente. Por esse motivo, foi imposto o regime fechado, né? E a impossibilidade de ele recorrer em liberdade. Foi decretada a prisão preventiva, ele teve uma época foragido. Então, eu acompanho o voto da relatora. Eu também já votei, embora registrando a firme, segura sustentação oral produzida pelo doutor Erlon, eu aderi integralmente o voto da eminente relatora e as achegas da desembargadora Marlúcia, lembrando apenas que até recentemente o STJ tem até concedido privilégio a um reincidente, mas era uma penazinha leve de detenção. Então, eu, sem delongas, eu adiro o judicioso voto da eminente relatora com as achegas da desembargadora Marlúcia, como já tinha feito anteriormente. Então, findou a sustentação oral, tinha só uma outra, mas foi adiada, né? Então, vamos, concordo, fazer uma pausinha de 5 minutos? Primeiro, quando eu termino a parte do extra pauta, eu já
919706, o 062946208, que é o seguinte, o 3.3 e 3.4. Eu sou impedido de funcionar nestes dois, HC, eminentes par, desembargadora Marluce, que é a relatora. Eu vou passar a presidência a Vossa Excelência, tá certo? Desembargador Henrique, eu gostaria de dizer uma palavra bem rápida, né? Pois não. Antes de vocês começarem nessa nova fase, é que hoje eu estou me despedindo de vocês, então, embora eu vá ficar até o final da sessão, na terça-feira eu não estarei, então gostaria de agradecer muito, né, por essa acolhida, essa Câmara sempre é muito especial. De outra época, ainda na época do desembargador Lincoln, eu cheguei a atuar nessa Câmara, e agradecer também por quanto eu aprendi, né? Pelo aprendizado que eu tive aqui hoje. A doutora Ângela sabe que eu não sou muito afeita ao direito penal, né? Mas eu pude presenciar debates muito ricos e que me deixaram, com certeza, com mais conhecimento e com a vontade de até estudar mais direito penal. Muito obrigada a vocês. Viu? Nós que agradecemos, doutora, a presença da senhora sempre abrilhantando aqui os debates. Sim, doutora Elizabeth, fomos contemporâneas, né? Exatamente. Eu Os quero... nossos filhos, né, Marluce? Estudaram juntos, e eu quero dizer que seu desempenho, se a doutora Elizabeth não gosta do direito penal, mas teve um desempenho... Não gosto muito, né? Não gosto muito. É muito interessante, né? A gente se deparar com essas questões e pesquisar e firmar convencimentos. E aí eu quero dizer que seu desempenho aqui foi excelente. Que Muito obrigada. Será sempre bem-vindo. Tá, muito obrigada, Marluce. E receba também meu abraço afetuoso, Beth. Um abraço, Ângela. Marluce e os filhos estão bem? Estão bem, né? Graças a Deus. Mora no Rio de Janeiro, o mais novo, né? Trabalha no Tribunal Federal, e o outro mora aqui em Fortaleza. Estão bem. As suas também? Desembargador Henrique, só mais uma observação. O senhor é de Quixadá, desembargador Henrique? Precisamente de Banabuiú. É porque o meu esposo é de Quixadá e eu vi o senhor falando, né? Quixadá faz parte da grande Banabuiú, viu? Pois um abraço em todos. Um abraço. Tchau. Obrigado, doutor. Prazer. Eu passo a presidência a Vossa Excelência porque eu estou impedido no 3.3, nos HCs, nos dois HCs que eu sou impedido. E a substituição se deu pela desembargadora Andréia, não é isso? A Andréia que vai participar da 30. Isso. Sim, a desembargadora Rosilene, e a desembargadora Andréia passa a substituir o desembargador Henrique, né? Que está impedido. Então, eu declaro, todos já votaram, desembargadora Andréia? Eu não pude votar porque foi aqui em sessão, mas Sim. eu já li seu voto e eu acompanho a sua relatoria, desembargador. Então, eu vou ler o número dos dois, certo? Certo. O 062-9197, dígito 06, habeas corpus, impetrantes, Abdias de Carvalho Rabelo, Talvane Robson Mota de Moura, Sandro Dionísio da Silva, Paolo Igor Cunha Peixoto e Roberto Jonathan Duarte Pereira, pacientes, Ideraldo Amâncio, impetrado juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza. Esse é o primeiro, né? O segundo é o 062-9462, dígito 08, habeas corpus, impetrantes Antônio Delano Soares Cruz, Silvio Vieira da Silva e José Maria Rodrigues Bezerra, paciente Antônio José de Abreu Filho, impetrado juiz de direito da primeira vara do júri da comarca de Fortaleza. A desembargadora Andréia. Eu já. Como vota a desembargadora Andréia? Eu acompanho o seu voto, desembargadora. Eu já li, Sim. Antecipadamente, já li todos os votos e eu acompanho a vossa relatoria. Desembargadora Rosilene? Provisória. Acompanhando a relatora.
Então, o habeas corpus, constrangimento ilegal não caracterizado, segregação cautelar mantida, habeas corpus conhecido e ordem denegada. Segundo, habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada. Obrigado, desembargadora Marlúcia, por aceitar o encargo de presidir. (3.31) HC 062-7663, dígito 27, da eminente desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino, que votou no sentido de ordem conhecida e denegada. Falta quem votar? A desembargadora Ângela acompanhou. Falta a desembargadora Marlúcia, com a palavra, Vossa Excelência. Desembargador, presidente, eu estou pedindo vista. Vista, perfeito. Vista concedida à eminente desembargadora Marlúcia. 3.38, HC 062-4995, dígito 83. Também da eminente desembargadora, relatoria da eminente desembargadora Andréia Mendes, que votou no sentido de ordem conhecida e denegada. Falta? Que eu não tenho acesso à votação. Eu vou repetir, desembargadora. HC 062-4995, dígito 83. Impetrante Tayane Lima Silva, paciente o Alisson Araújo de Oliveira. Tayane Lima. Então já foi votado, né? Então ordem conhecida e denegada. A unanimidade. 4.5, apelação 00-65-881-07. Da comarca de Sobral, da relatoria da eminente desembargadora Ângela Gondim Carneiro Chaves. Revisor desembargadora Marlúcia, faltando o voto de quem? A desembargadora votou recurso da assistência de acusação não conhecido, apelação ministerial conhecida e provida para anular a decisão de desclassificação, recurso da defesa. Certo. Pediu vista concedida à eminente desembargadora, desembargadora Marlúcia. 4.19, apelação 4.000, contrário, 141, dígito 59. Da relatoria da desembargadora Marlúcia, conhecida e parcialmente provida. Falta voto? Teve um que eu adiei, né? 3, 4.1, 4.1. 4.1, 59. Não sei por quê. Adiro o voto da eminente relatora. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida, não é isso? Acompanha a relatoria. 4.32. 0.2032.02. De minha relatoria, sentido do provimento, falta o voto de quem? Não tem observação da desembargadora. Tem o número de novo, desembargador, por favor. 0.2032
02/2022. Tráfico, negócio de violação de domicílio, abordagem policial. Aqui eu fiz, hoje de manhã cedo, antes do início da sessão, eu dei uma assistida na audiência de instrução do desembargador Henrique. Certo. E eu observei que esse processo veio de Nova Russas, né? Isso. Que há uma notícia de que os policiais receberam via Copom a notícia de que 2 homens que haviam fugido de uma abordagem da Força Tática na segunda-feira anterior, 2 dias antes aqui ao fato, estariam escondidos na casa da acusada de nome Juliana. Isso foi dito na denúncia e foi corroborado em audiência pelo policial chamado Antônio Tiago. Ele disse que 2 dias antes da ocorrência, a equipe tinha se batido, foi assim que ele falou, com 2 motos e 4 indivíduos que saíram em fuga. No acompanhamento da composição, eles abandonaram uma das motos e fugiram pelo matagal. E a notícia que eles receberam, tanto pelo 190 quanto pelo Disque Denúncia, seria de que esses fugitivos seriam os acusados Douglas e Antônio Marcos. E quando receberam a notícia de que pessoas estranhas estariam no distrito de Miguel Antônio, lá na zona rural de Nova Russas, eles se dirigiram à localidade. Na verdade, foram 2 composições. Foi o sargento Felipe, o Abraão, o José Tiago, que é esse que eu estou falando. E quando eles se dirigiram à casa lá nesse distrito, eles viram na moto os dois acusados, homens, e na abordagem pessoal perguntaram de onde eles vinham, disseram que vinham da casa da Corré de nome Juliana. E era exatamente nesse local onde eles haviam recebido a notícia de que pessoas estranhas do distrito estavam lá. E nessa abordagem pessoal encontraram drogas em poder deles dois, e a partir dessa apreensão, eles foram levados a essa casa da Juliana, no distrito de Antônio Miguel, e lá não encontraram a totalidade das drogas, foram para uma rua no centro, chama Bairro da Estação, e lá encontraram a mochila com todos os apetrechos. Então, Vossa Excelência está anulando as provas, perfeito, considerando que essa abordagem não foi precedida de fundadas e prévias suspeitas, e julgando contaminadas as demais provas. E, como se costuma dizer, aqui, em outros processos já julgados hoje, eu concordei com a nulificação das provas, mas neste caso específico, eu penso que houve fundadas razões, porque houve denúncia no Disque Denúncia, houve denúncia no 190, 2 dias antes houve essa abordagem a esses motoqueiros, houve uma notícia específica de que naquela localidade, numa casa específica, estava havendo tráfico de drogas. Então, acho que a polícia militar agiu no sentido de averiguar essas denúncias, que não foram randômicas, não foram casuais, foram específicas, foram indicando um local, né? Houve esse fato anterior, que foi essa apreensão dessa moto, que foi deixada no matagal, porque eles viram, ele disse que 2 dias antes, viram 4 pessoas em 2 motos, que saíram fugindo, só que entraram nos matos e abandonaram uma das motos, né? Então, penso que aí havia uma fundada suspeita, foi o que a magistrada lá de Nova Russas também identificou, esse argumento ela rebateu na sentença, né? Ela analisou tudo isso que foi dito, e eu tive realmente a curiosidade de escutar a audiência pouco antes aqui da sessão. Então, eu peço, venha, Vossa Excelência, com todo respeito, né? Assim, não me manifestei no chat, porque eu só vi essa audiência poucos minutos antes de vir para cá, né? E me convenci de que não foi uma fishing expedition, não foi um encontro fortuito de provas, eles estavam portando drogas, depois se dirigiram à casa que eles indicaram, né? Havia
a participação de outras pessoas, então acho que não há nulidade a ser declarada, né? Então é nesse ponto que eu, analisando aí a coleta probatória, eu ousei divergir do ponto de vista de Vossa Excelência, apesar de que já vi que já houve a votação, né? Mas quis registrar o meu ponto de vista em relação a esse julgamento. Obrigado, desembargadora. Eu entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas aqui, como eu disse, realmente, desde a abordagem tem problema, inclusive, eles saíram, a pesca probatória tão grande, eles saíram a 2, 3 casas procurando, entrando numa casa, entrando em outra. Já disponibilizei o voto, eu não vou ler mais nada, já com antecedência. Desembargadora quer se manifestar. Ratifico o voto. Obrigado. Então, recurso provido por maioria. Quatro 34. Apelação 022-5742, dígito 66, de minha relatoria, apelação conhecida e provida, meu voto, reforma de ofício de parte da sentença. Falta o voto de quem? É aquele, né, que a senhora fez uma observação. Nesse caso, como a dosimetria foi mantida, e realmente o que houve foi um deslocamento, né, da conduta para os antecedentes. Vossa Excelência negativou e reduziu. Eu entendo que aí não, essa reorganização não há, desde que mantida a dosimetria, não é uma reformatio in pejus qualitativa, é o posicionamento que eu tenho defendido aqui na sessão criminal, e por isso eu me comuniquei com Vossa Excelência no chat. Eu mantenho pelos próprios fundamentos, eu acho, conforme o
sejam a inexistência de exigência legal de que, para subsunção ao tipo penal do tráfico, a pessoa seja encontrada praticando atos de mercância. 2, a quantidade da droga e a forma em que estava acondicionada. 3, 10 trouxinhas de maconha, totalizando 30 gramas, 2 trouxinhas de crack, totalizando 0,2 gramas, e uma trouxinha de cocaína, totalizando 0,2 gramas. E terceiro, notícia de que o local onde foi apreendida a droga é conhecida pela criminalidade. Com relação ao primeiro fundamento, entendo que, ainda que seja desnecessária a prova de atos de comércio, a comprovação do dolo de traficar é indispensável para a caracterização do crime de tráfico, sendo este, inclusive, o ponto nodal a diferenciar esse tipo penal da figura prevista no artigo 28 da Lei 11.343. No caso em apreço, no entanto, não vislumbrei qualquer contexto fático processual que pudesse permitir que a destinação da droga seria o repasse a outrem. Dos depoimentos colhidos judicialmente, se extrai, em resumo, que os policiais receberam denúncia de tráfico na região e que, ao se aproximarem do local, perceberam que o réu, ao avistar a composição, arremessara a droga em um barco e lançou-se à água, mas não conseguiu se evadir. Não é mencionada a existência de outras pessoas no lugar, nem que tenham visto o réu praticar qualquer outro ato. Com relação ao segundo fundamento, consigno que a quantidade de entorpecente apreendido, 30 gramas de maconha, 2 gramas de crack, 2 gramas de cocaína, não é, em princípio, por si só, incompatível com a conduta de usuário. Ademais, consoante o auto de apresentação e apreensão, páginas 15, não foram encontrados objetos comumente utilizados em situações de tráfico, como sacos plásticos, balança de precisão, arma de fogo e caderno de anotações. Por fim, quanto ao terceiro fundamento, destaco que o fato de o local em que o réu foi abordado ser, entre aspas, conhecido pela criminalidade, ou de que, entre aspas, existiam denúncias dando conta de tráfico naquela localidade, fecho aspas, pode servir tanto para indicar a mercância, quanto para afirmar o uso, de modo que a dúvida deve prevalecer em favor do réu. Por óbvio, o deslocamento até o ponto de tráfico é ato necessário e comum para o indivíduo que objetiva adquirir entorpecente para consumo pessoal, de forma que o simples fato de um indivíduo ter sido encontrado no local não permite concluir por si só que se trata de traficante. Assim, mediante tal confronto de provas, tem-se, de um lado, depoimentos que não demonstram com segurança a intenção de repassar drogas para outrem no contexto do comércio e, de outro, a confissão do acusado quanto à prática da figura prevista no artigo 28, cenário probatório que, somadas às demais circunstâncias e à luz do princípio indúbio pro réu, me sugere ser mais adequada a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a figura do porte de drogas para uso pessoal. Isto posto, rogando venha ao entendimento da douta relatora, entendo por divergir de seu voto, posicionando-me favorável a acolher as razões recursais no que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes, por considerar esta a solução mais adequada. Por fim, apenas a título de complemento, caso haja desclassificação, ter-se-ia também, por consequência, o deslocamento da competência do juízo comum para o juízo especial criminal,
nos termos do artigo 48, parágrafo 1º da Lei 11.343. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargadora André, quer se manifestar? Não, desembargador, meu voto, né, já está lançado no sistema, já foi visto, eu mantenho o meu voto. Perfeito, obrigado. Desembargadora Ângela? De igual forma, excelência. Certo. Então, por maioria, recurso conhecido e parcialmente provido, esse da desembargadora Marlúcia, que votou pela desclassificação de tráfico para uso de substâncias entorpecentes. Não é isso, mano? Sim. 4.83, apelação sem, ao contrário, 0020, dígito 06. Foi julgado? Não, foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta? Tudo bem. Então, vamos repetir para não haver dúvida. 4.83, 00120, dígito 06, da relatoria da desembargadora Andréia Mendes. Andréia Mendes. Foi retirado, desembargador? Foi retirado de pauta. Perfeito. 4.89, apelação 023, 40, 58, dígito 34. Também da relatoria da desembargadora Andréia. 84? Não está aqui, está 83. Mas eu já disse isso? Não. 84 da desembargadora Ângela pediu. 83 foi tirado de pauta. E 84 também. Isso. Então, já tinha lido Já anteriormente. tinha lido. Então, perfeito. T3 e 84. Certo. O 89, apelação 023, 40, 58, diz 34. Também da relatoria da desembargadora Andréia, que votou no sentido do recurso conhecido e desprovido. Falta o voto. Senhor presidente, eu acompanho o O voto da relatora, desembargadora Andréia, né? Perfeito. Então, a unanimidade, recurso conhecido e desprovido. 4.99, apelação 021, 40. É 4.90, né, que eu estou... Então, pronto, 4.90. Apelação 021, 40, 11, dígito 39. É a desembargadora relatora, a eminente desembargadora relatora Andréia, votou no sentido recurso conhecido e parcialmente provido. Foi acompanhado pela desembargadora Marlúcia e falta a desembargadora Ângela. Como vota a desembargadora Ângela? 4.90. Quer que eu repita? 021, 40, 11, dígito 39. Aí a pauta é o 94. Ah, sim. Eu me manifestei aqui no chat com a desembargadora Andréia, né? É a mesma situação de um processo meu que foi votado hoje, que a desembargadora Marlúcia pediu vista, a questão da receptação, da absolvição, necessidade de inversão de dons da prova. Eu estou pedindo vênias à desembargadora Andréia para discordar dessa absolvição, né? Aqui, a confissão extrajudicial não é exclusivamente a motivação da condenação, e acho que deve persistir a condenação pelo 180. Eu tinha me comunicado aqui no chat. Perfeito. Desembargadora quer se manifestar, desembargadora André? Eu acho que não necessariamente teria que provar que existe Perfeito. Desembargadora Marlúcia. E eu mantenho o meu voto no sentido de acompanhar a relatora. Certo. Então, por maioria, recurso conhecido e parcialmente provido. Condenação pelo crime de receptação, 180. Agora o 4.94, apelação 023, 81, 71. Da relatoria eminente desembargadora Ângela, que votou recurso conhecido e parcialmente provido quanto à dosimetria.
Então, foi conhecido e parcialmente provido quanto à dosimetria. Falta o voto de quem? O meu, senhor presidente. Perfeito. Pois não, desembargadora. Como voto? O apelante é o Ministério Público, né? É esse mesmo, 0238171 131. Após a devida análise processual, com a devida vênia ao entendimento exposto no voto provisório, emitido pela douta relatora, entendo por divergir no que se refere ao pleito de desclassificação da conduta para de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da Lei 11.343. Firmei convencimento de que não há evidências que permitam, com a segurança necessária à condenação, concluir que havia finalidade de repasse ou comércio da droga apreendida com o acusado. Denoto que, em caso que as circunstâncias que norteiam a prisão em flagrante do acusado não permitem afirmar que a quantidade da droga apreendida, 21 gramas de maconha, 10 gramas de cocaína e 3 gramas de crack, destinavam-se ao comércio, porquanto, além da quantidade da droga, em princípio, não ser considerável para servir de base à configuração do tráfico, inexistem elementos adicionais que possam trazer a certeza plena da prática dessa modalidade criminosa. Consoante o auto de apresentação e apreensão, página 12, não foram encontrados objetos comumente utilizados em situações de tráfico, como sacos plásticos, balanço de precisão, arma de fogo e caderno de anotações, inexistindo ainda qualquer prova testemunhal que ateste ter vislumbrado qualquer ato mercantil praticado pelo acusado. Cito ainda a existência de alguns estudos técnicos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, o qual, em uma perspectiva nacional do uso de crack, estabeleceu que a média de uso diário do referido entorpecente no Brasil seria de cerca de 13,42 pedras num dia normal, padrão. Com conclusão similar, há também um estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, em que se constatou que a quantidade de uso médio diário no Brasil varia de 1 a 15 gramas, sendo, em média, de 5,2 gramas de crack por dia. Assim sendo, entendo que a superficialidade dos elementos de prova, restritos única e exclusivamente à apreensão de pequena quantidade de droga, aliado a relatos vagos e genéricos de suposta traficância, não tem, de per si, a força probatória suficiente para impingir ao réu as reprimendas do crime de tráfico. Dito isto, entendo por acolher as razões recursais no que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente, por considerar esta a solução mais adequada ao caso concreto, e com a desclassificação do delito de tráfico para uso de substância entorpecente, tem-se, por consequência, o deslocamento da competência do juízo comum para o juizado especial criminal. Diante do exposto, rogando máxima vênia ao entendimento da douta relatora, entendo por divergir do seu voto, posicionando-me por conhecer do recurso apelatório para dar-lhe provimento a fim de reformar a sentença vergastada para desclassificar o crime do artigo 33 caput da Lei 11.343 para o delito do artigo 28 do mesmo diploma legal e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos ao juizado especial criminal competente na comarca de origem, conforme as normas legais de regência da matéria. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Desembargadora, relatora. Sim, Excelência, até para guardar coerência com o que eu votei, não mais do que 5 minutos atrás, num processo semelhante da desembargadora Andréa, eu mantenho o posicionamento pela condenação do tráfico, situação bastante semelhante, não vejo condições para desclassificação, é como voto. Aqui eu vou acompanhar a relatoria só por um fato. Embora seja a pequena quantidade, há uma diversidade de maconha, cocaína e crack. Então, por maioria, conhecido e parcialmente provido em relação à dosimetria, vencida a desembargadora Marluce, que votou pela desclassificação para uso de substância entorpecente. Não é, desembargadora? Sim. Perfeito. Mais algum? Se eu quiser. Já terminou, Wellington? Pegar na pauta seguinte. Algo ainda? Alguém quer se manifestar? Então, não havendo nada mais, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Boa semana para todos. Para todos nós, com a graça de Deus.